Bom, o processo de licenciamento, ele é organizado pela resolução que eu comentei, Resolução CONAMA número 237, e ela prevê a participação de outras instituições que cuidam de assuntos específicos, né? Como, por exemplo, impactos sobre as comunidades indígenas, os povos indígenas, eles são analisados pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que solicitam um estudo indígena específico, né? E avalia esse estudo e apresenta para o IBAMA, né, ou para o órgão licenciador estadual, uma manifestação se aquele projeto é viável ou não é viável, e se ele for viável, em que condições ele é viável, né? Da mesma forma, a Fundação Palmares, ela se manifesta no que se refere aos estudos quilombolas, né, afrodescendentes. O Instituto do Patrimônio Histórico e Arqueológico Nacional, o IFAM, se manifesta sobre o patrimônio histórico e arqueológico. O Instituto Chico Mendes é um irmão do IBAMA, né, um órgão irmão do IBAMA, um órgão federal também que cuida só de unidades de conservação. Ele se manifesta sobre os impactos do empreendimento nas unidades de conservação federais. E os órgãos estaduais se manifestam sobre possíveis impactos naquele estado, num estado específico, e as prefeituras municipais se manifestam tanto quanto à compatibilidade do projeto com a legislação de uso do solo daquela municipalidade, como também pode agregar informações técnicas para o processo de licenciamento. Além dessas instituições, para aproveitamentos hidrelétricos, nós temos a figura da outorga, como o Nelton apresentou aqui pela manhã, e ainda temos a participação do Ministério da Saúde, no que se refere a epidemiologias, né? Bom, a Resolução CONAMA 237, ela traz essa previsão de que o órgão ambiental estabeleça estudos simplificados para projetos de menor impacto ambiental. Então, projetos de alto impacto, eles devem ser avaliados mediante estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, com a realização de audiências públicas, e para a fase de licenciamento de instalação, né, após a licença prévia, antes da licença de instalação, o interessado no projeto tem que apresentar um projeto básico ambiental, onde ele apresenta de forma detalhada e executiva todos os programas de controle ambiental dos impactos, né? Então, a maioria dos projetos de geração se encontram nesse tipo de procedimento, e as linhas de transmissão acima de 230 kV. Projetos de baixo impacto ambiental são licenciados mediante a apresentação de um relatório de controle ambiental, um estudo ambiental mais simplificado e um plano de controle ambiental. Tá? Bom, aqui já entrando nos desafios institucionais que enfrentamos no licenciamento ambiental no Brasil, o crescimento da demanda de processos no IBAMA. A gente vê, principalmente a partir de 1997, que é o ano da Resolução CONAMA 237, um incremento muito grande de projetos sendo submetidos ao licenciamento. E acho que também houve aí uma grande contribuição da Lei de Crimes Ambientais, que estabeleceu como crime a realização de atividades sem a respectiva licença ambiental. Essa lei é uma lei federal de 1998. Então, a partir daí, houve um incremento muito grande de demanda para o órgão licenciador. Temos hoje 1.675 processos em tramitação no licenciamento ambiental federal, sendo que desses 1.675, 728 se referem ao setor de energia.
Aqui temos, dentre as diversas tipologias de empreendimento licenciadas pelo IBAMA, a divisão, nós temos uma participação de 5,2% de processo de licenciamento de hidrelétrica, 9,6% de processo de licenciamento de linhas de transmissão e usinas termoelétricas e nucleares são poucos processos, né? Bom, referente à nossa produção em 2010, nós emitimos 473 licenças na diretoria de licenciamento, das quais 8,5%, 40 licenças foram emitidas para referente ao processo de usinas hidrelétricas e 36 licenças para referente a linhas de transmissão. Bom, como desafios técnicos enfrentados no licenciamento ambiental, nós temos uma necessidade contínua de inovação técnica, né? Então, o desafio de realizar projetos em áreas de alta riqueza biológica, que é compartilhado aqui por todos nós, representantes desse painel, e muitas vezes nos vemos na fronteira do conhecimento científico, né? Nós não temos soluções prontas para muitos dos impactos que se apresentam nos estudos de impacto ambiental, né? Por exemplo, soluções para garantir a migração de espécies migratórias de peixes, que nós temos exemplos bem-sucedidos mais na região sul do país. Precisamos aplicar essas boas experiências na região norte, porém num outro contexto, né? São outras espécies, os rios se comportam de outra maneira. Então, nós estamos na fronteira do conhecimento científico. Temos um desafio muito grande em projetos hidrelétricos para discussão e definição de medidas de compensação social, pois são projetos de impactos, de grandes impactos e impactos pontualizados, né? E dentro da definição das medidas de compensação social, um desafio que estamos enfrentando no presente momento é a definição de competências entre o que são obrigações do poder público, né, referente a essas medidas de compensação social, e o que são medidas de responsabilidade das empresas, né? Fazer essa divisão para que o licenciamento ambiental possa alcançar